Boa noite, Ana Paula. Obrigado pela presença. E aí, chegou ele, Leandro Fukuzawa. Boa noite, Leandro. Obrigado pela presença. Guardando seu convite aí pra gente poder dar início, tá bom? Então é isso. Hoje vai ser uma live muito bacana. Com um cara que eu tenho uma admiração muito grande. Então, já aceitando aqui, já vamos começar. Só aguardando ele entrar. Chegou ele. E aí, cara, tranquilo? Uai, bom demais. Com a honra da sua presença. Que isso, estamos aqui na humilde presença. Olha o Josemar por aí. E Boa aí, noite, cara, pessoal que está tranquilo? entrando. Tudo ótimo e contigo? Muito frio aí em São Paulo? Pô, minha casa é fria, eu nunca sei se é minha casa ou se é fora. Como agora eu tô em casa o dia inteiro mesmo, né? Então, eu quero dar uma floreada aqui nessa live. Uhum. O Leandro, eu tive a oportunidade de conversar com ele pessoalmente no congresso aqui em Minas há pouco tempo, mas eu tive o prazer e a obrigação de agradecer ele pela palestra, porque acho que todo mundo que viu a palestra dele deveria agradecer pelo que ele fez. Mas antes disso, Leandro, eu tinha encontrado com você em uma outra palestra, no outro momento, a gente não teve a oportunidade de conversar, igualzinho nós Ó, isso eu não sabia conversamos. não. Foi muito corrido e a gente não teve a oportunidade, cara. E o que aconteceu lá foi basicamente o seguinte, eu vou dar uma resumida aqui, que foi onde, assim, tipo, foi a sacada que eu achei genial. Uhum. Foram vários temas dentro da ortopedia. Então, teve um rapaz, um determinado palestrante, falando sobre o modelo biomédico. Ah, porque quando a gente fala sobre entorse de tornozelo, ali o que está acontecendo é um modelo biomédico, e porque não tem como ter um psicossocial ali, porque foi um trauma direto, etc. Depois chegou um outro e foi falar assim, não, porque agora com os estudos a gente está desvalorizando muito a biomecânica, mas a parte biomecânica tem essa importância nisso, essa importância nisso. Aí chegou um outro depois foi falar sobre o modelo facial. Mas o modelo biomecânico deixa as lacunas e vem o modelo facial e preenche essas lacunas. E aí depois vem o Leandro. Você está tudo errado. Aquilo ali para mim foi genial, cara, porque assim, o Leandro ele veio falar justamente sobre o modelo biopsicossocial na palestra dele, e cada um tá querendo segregar o corpo humano, que esse modelo é o que importa, que aquele modelo é o que importa, que aquele modelo é o que importa. E na verdade não é assim, a gente tem que entender o ser humano como um todo, e o modelo biopsicossocial, embora ainda necessite mais estudos, mas ele é um modelo que se propõe a fazer isso, certo, Leandro? E é parar de querer segregar e tentar ver o corpo como um todo. Certo, certo. Pô, muito legal, cara. Eu gosto desses relatos. Porque eu acho que nessas horas, quando a gente tem a fama, né, de ser os biopsicos chatos, e nessa questão de que tudo virou biopsicossocial, né? E na real é o que você falou, ele parece que separou e menosprezou o que a gente fazia antes, né? E todo mundo que eu conheço, que tem amigos e afins, tem um monte de gente entrando aqui, a Josemar, o Luiz, o Léo tá aqui. Eu acho que o inverso, né, cara? A gente tá tentando reconfigurar e reconceitualizar o que a gente já entendia, potencializando tudo que a gente sempre já fez. Então, nessa hora que a gente está pensando nisso, eu acho que é mais legal porque a gente quer dar um valor aumentado. Porque quando a gente faz esse valor exclusivo e de uma forma muito linear e unidirecional, a gente começa a perder um pouco dessa capacidade de pegar e realmente fazer isso, né? É a mesma coisa que quando a gente fala que a gente é fisioterapeuta, a gente fala assim, não, eu sou fisioterapeuta e atendo em consultório. E é só isso que você sabe fazer, um a um. Então a gente esquece que, por exemplo, existe um monte de fisioterapeuta que é epidemiologista, é pesquisador, gerencia serviço tal e ter todas essas habilidades, né? Então eu acho que é muito interessante quando a gente tem essa fala do biomédico versus biopsicossocial, né? A gente enfatiza que o bio ainda está lá, ele está sendo repaginado e reconfigurado, e não foi necessariamente o conceitual da dor exclusivamente
que anula esse entendimento, e sim, até se a gente for pegar a questão da prática baseada em evidência e afins, são situações que realmente já mostram que a gente está tentando, e não está achando grandes respostas, né? E isso a gente está falando de problema de saúde pública, né? A gente não está falando só daquele um paciente que a gente atende no dia a dia, né? Ou vários que seja, mas a gente está falando de uma situação de uma dimensão muito mais aumentada, né? Mas eu acho que é um pouco disso. Lembrando que você falou de diversos conceituais legais sobre lesão aguda, entorse e afins, né? A parte da fáscia. Mas nada disso, né? Eles são. A gente está falando de um tecido, a gente está falando de uma situação. E quando a gente está falando de um modelo biopsicossocial em si, eu também acho que ele não é o melhor nome, mas ele é o que a gente tem até hoje, a gente prefere multidimensional. Ele está falando de um modelo de entendimento da dor. E aí, na questão que a gente Uhum. está falando disso, eu não sei por que que a gente também tem que ficar competindo uma coisa versus a outra. Então, nessas horas é meio estranho essas competições, né? Elas, na real, são umas brigas que eu, particularmente, já parei de ficar brigando, porque não. Perde a paciência, né? E lembrando que o modelo é biopsicossocial e não psicossocial, né, Leandro? Então, muitas vezes Exato, acha exato. que eles estão excluindo totalmente a parte biomecânica que a gente estudou a vida inteira. E não é assim. Sim, Ela com está ali certeza. também, né? E em cada circunstância a gente vai ter uma esfera talvez mais predominante que a outra, mas as outras esferas também estarão presentes, de uma maneira menos abrangente, mas também estarão presentes, né? Uhum. Na real, assim, é muito interessante pensar que, vamos pensar que se a gente estiver falando, por exemplo, de prescrição de exercício, né? Gosto desse exemplo. A gente fala assim, ó, eu vou pegar nesse paciente e eu vou passar exercícios para ele fazer em casa, certo? Simples. A gente faz isso o dia inteiro como fisioterapeuta, certo? Nessa estratégia, quando eu preciso passar esse exercício para o paciente em casa, eu estou falando de uma prescrição, só que eu dependo de diversos outros fatores para que esse paciente realize esses exercícios. Então, olha que interessante. Se a gente está nesse contexto de falar sobre biopsicossocial, né? A gente fala assim, exercício é biológico. Na real, você tem que pensar, e a gente tem batido muito nessa tecla, que o exercício e a atividade física como um comportamento. Então, por que que a gente faz atividade? O que que mantém aquela pessoa que você chegou, falou do exercício e pediu para ele fazer o exercício em casa? Por que que ele fez ou deixou de fazer? Foi um aspecto físico? Porque fica naquele conceitual muito tradicional e meio quadrado do tipo, bom, eu vou falar para o paciente, eu avaliei ele, vi uma disfunção, aí depois eu pedi para ele fazer um exercício que vai corrigir essa disfunção, ele vai fazer, vai ficar bom e pronto. Parece muito simples esse raciocínio e parece que é como a gente raciocinava antes. Só que aí a gente tem que pensar, esse cara ele já não se movimentava antes, porque provavelmente às vezes ele tem uma queixa, uma dor e afins. E será que agora ele vai se movimentar por quê? Porque você pediu, né? Então assim, aí nessa hora eu gosto sempre de jogar aquela empatia. Você, fisioterapeuta, você faz atividade física? Aí alguns vão falar que sim, alguns vão falar que não. Quem não faz, não faz por quê? E quem faz, faz por quê? O que que te movimenta nesse aspecto, né? E aí eu tô falando de um paciente que provavelmente ele tá com uma dor, alguma queixa. Se ele tá com essa dor e com essa queixa, eu provavelmente vou entender que ele tem alguns entendimentos sobre a problemática dele. Essa problemática que ele tem provavelmente pode ter pensamentos que limitam ele de fazer atividades ou exercícios, qualquer uma das coisas, por causa desse processo de ele entender que pode ser um problema que está se agravando ou não. Então, olha que interessante nesse processo. A gente está no mesmo contexto ainda que a gente considerava só biológico, porque a gente está falando de uma prescrição de exercício, né? Sim. E aí, nessas horas, você vai lá, e eu adoro esse exemplo aqui, ó, Raymond, presta atenção. Eu vou lá e falo assim, não, ó, o cara é crossfiteiro, fortão, boladão, né? Crossfiteiro vegano, vendedor de Bitcoin aí que tá na moda, Investidor da que bolsa. investidor na bolsa Investidor na e bolsa. marmiteiro também, né? Porque marmiteiro é importante.
E aí, dentro desse processo, você vai pedir, falar assim, cara, você tem uma dor no joelho, e eu tenho um negócio que é muito bom para isso, daí que você tem, ó, seu quadril tá fraco. E aí, seu quadril tá fraco, e aí eu preciso fazer um fortalecimento desse glúteo, e eu vou te passar os melhores exercícios para glúteo. E aí você vai lá, passa lá, deita de lado, no colchonete, abre a perna, começa a fazer o clássico SRL lateral, SLR, e aí naturalmente você vai falar assim, cara, agora eu quero que você faça isso 3 vezes na semana, esse exercício aí, por uns 2, 3 meses. Aí imagina, o cara no CrossFit, o cara que vai lá no box, vai pegar um colchonete, vai na academia lá, qualquer lugar, vai pegar um colchonete, vai deitar de ladinho durante todos os amigos dele e começar a fazer o exercício de glúteo deitado de lado. Ou melhor ainda, aquele exercício que é o melhor exercício para o glúteo, que é o Fire Hydrant, que o cara vai ficar de 4 apoio, fazendo uma rotação externa, uma abdução e extensão do quadril, né? É uma situação totalmente desconfortável que o cara não vai, ele vai ficar com vergonha, ele não vai falar, tipo, ah, não vou fazer esse exercício, né? E aí o clássico, o paciente vai falar, não, não, eu fiz em casa. E aí toda aquela prescrição que você fez não deu em nada. Então você não trabalhou o que nesse aspecto? Contexto, por exemplo, né? Então, assim, todo esse exemplo é para explicar que eu preciso entender o contexto e os ambientes para entender se realmente faz sentido o que eu estou pedindo para ele, né? Então, isso é uma coisa muito engraçada. Ó, o Renan está me assistindo, o Renan que mora comigo aqui. Tá Boa do outro noite, quarto aqui. Renan. Boa noite a todo mundo que entrou aí. Obrigado pela presença, tá, pessoal? Então, isso é uma coisa muito engraçada que eu gosto de pensar, porque eu fiz muito isso. Eu já passei muito desses exercícios e já me irritei muito com esses pacientes que não faziam os exercícios que eu pedia para eles, certo? E aí a gente fica falando assim, o paciente não me obedece, né? Quem que é o culpado da história? O paciente, né? Então é muito engraçado que nessas horas é muito mais fácil eu jogar a culpa para o paciente, porque naturalmente eu tô lá, né? Eu sei a informação, eu sei o que ele precisa. Agora ele faz se ele quiser. Então a gente fica com algumas coisas muito hierárquicas, né? Que não tem nada a ver, né? Oi, Dai, tudo bom? Boa noite, Pode. pessoal. Ô, Fukuzal, é a famosa "a culpa é minha", eu coloco ela em quem eu quiser, né? A culpa é minha por não saber conduzir o paciente, eu vou colocar a culpa nele por não estar seguindo minhas Pode orientações, ser? né? Pode ser. Pessoal, boa noite a todo mundo que está entrando. A gente começou aqui um bate-papo bem legal com o Fukuzawa. É um cara que eu tenho uma admiração muito grande, tá? A gente vai falar aqui, começamos a abordar o modelo biopsicossocial, depois a gente vai entrar daqui a pouco na telereabilitação e até o final da live a gente vai ter uma surpresa bem bacana para vocês. Ó, Mas nem sei da assim, surpresa. não é, foi Também quero preparado com saber, muito cara. carinho, viu? Ó. Ô, Fukuzawa, mas hoje a gente vê assim, Fukuzawa com o máximo respeito, tá, cara? Não sei se você se importa de ser chamado assim. Não, eu prefiro. Leandro é estranho. Então, assim, hoje a gente tem algumas palavras hips na fisioterapia que ela, né, tá na moda. E eu acho que a maioria é que nem caviar. A maioria não sabe o que fazer, só ouve falar, né? É a Uhum, tal da prática baseada em evidências, é a tal das cadeias miofasciais, e uma palavra também que está muito na moda na fisioterapia, mas a maioria das pessoas não sabe utilizar, é sobre o tal modelo biopsicossocial. Você pode uhum. fazer um contexto de onde que surgiu, porque a gente falou sobre os exercícios, como que a gente pode usar ele para abordar o paciente, mas de onde que veio, onde que começou, qual a necessidade dele? Você pode dar uma abordagem para a gente, por favor? Claro, claro. O modelo biopsicossocial, ele é muito legal porque ele é um nome, né, que ele foi cunhado e ele não é recente, né, ele é de 1977 pelo Engel. E o Engel, ele é um psiquiatra. E é muito legal. Se você pegar o texto original do Engel, ele é um texto que vai falar e você claramente vai ver um texto de alguém que estava com raiva pós-congresso. Porque a grande indignação desse cara estava relacionado ao rótulo que a gente dá para o paciente. Principalmente na psicologia, existe muito esse processo de que se eu dou um rótulo, eu dou um diagnóstico, esse paciente muitas vezes abraça esse rótulo, esse diagnóstico, e esse diagnóstico acaba sendo a doença da pessoa. Então vamos pensar hoje que eu já vi diversos contextos mais psicológicos, por exemplo, que o cara vai lá e fala,
Ah, eu tenho depressão. Fui diagnosticado com depressão. Então, ele já estava naquela mesma situação, naquela mesma condição, mas agora ele tem um nome para aquilo que ele tem. E aqui ele pega, abraça aquilo, e aí ele começa a piorar o quadro dele. Porque ele abraçou aquela doença. Porque agora Um ele tem um nocebo, rótulo. talvez? Ele começa a ser um efeito nocebo, mas ele ainda não chega a ser exatamente. Porque muitas vezes o diagnóstico ele é importante, né? A gente só precisa Uhum. entender qual situação que sim, qual situação que não, e a forma que ele é entregue. Então, eu não diria que só o fato de dar o diagnóstico seria o nocebo, né, que ele tem um efeito negativo. Ele pode ter o efeito nocebo, mas ele não é sempre isso. Porque muitas vezes a gente entende que nosso paciente ele quer um diagnóstico, ele quer entender o que está acontecendo com ele. E é todo o direito dele. Por isso que entra muito na nossa importância de conseguir fazer o entendimento desse paciente sem, sem gerar um efeito que ele fique com medo da situação. Então, eu sou profissional da saúde. Se eu sou profissional da saúde e eu não conseguir tranquilizar esse paciente conforme o que ele tem, obviamente eu estou totalmente despreparado. Mas, ao mesmo tempo, se eu conseguir falar para ele que eu tenho alguma coisa, só que jogar isso para uma situação mais tranquila, naturalmente é mais fácil esse paciente não levar como uma doença propriamente dita, tá? Então, isso são algumas coisas interessantes, porque a questão do diagnóstico, ele está tendo que ser revista. Eu não acho que é para ser descartada, mas a gente tem que rever esse processo, certo? Então, assim, quando esse diagnóstico, ele é importante ou não é, entendeu? Igual, a gente está numa fase de coronavírus. Eu preciso entender se eu tenho um Covid-19 ou se eu tenho uma outra gripe. Aí é importante um diagnóstico mais preciso. Na fisioterapia musculoesquelética, como a gente fala das queixas em si, eu entender o diagnóstico e a queixa, a gente está vendo que esse diagnóstico e essa queixa não necessariamente se conversam. E aí a gente começa a entender um pouquinho mais do que o modelo biopsicossocial está trazendo para a gente, né? Alguns entendimentos de algumas coisas clássicas da área da saúde, quando a gente tem literalmente que entender por que eu ganhei aquele nome e se aquilo seria grave ou não, tá? Um beijo para Cleide aqui, mãe do meu amigo aqui. Numa bula diz que pensamos que o diagnóstico nem sempre é. Isso, muito bom, Cleide. Então, olha como ela pegou bem. A Cleide é atriz, tá? E ela, nessa questão da bula que ela falou, se eu tenho um diagnóstico, eu naturalmente vou ficar procurando tudo que me ajuda para aquele diagnóstico. E aí a gente sabe hoje da imprecisão do diagnóstico quando a gente fala de fisioterapia musculoesquelética, né? E aí a gente tem uma problemática muito grande, né? E isso começa a ser um problema. Oi, Rê, tudo bem? Rê, o paper. Vamos escrever o paper. Tô aqui, vou cobrar meus alunos aqui que estão aqui. Bárbara, também, faz a tabela. Brincadeira. Certo. Boa noite a todo mundo que entrou. Boa noite, Rê. Boa noite, Cris. Boa noite pelas perguntas. Pessoal, quem que tiver dúvida pode mandar aí, que na medida do possível a gente vai estar respondendo, tá? E Rê, fazer o paper do Fukuzal. Vou te dar uma força aí. É só submeter, ó. Tá lá, ó. Tá lá. Boca do gol. Tá. E agora, o Fukuzal, era uma coisa que, né, a proposta aqui era associar esse modelo biopsicossocial, que ficou muito bem explicado por você, muito bem destrinchado, né? Igualzinho, por exemplo, a gente tem uma dor na coluna, as pessoas querem porque querem ver a imagem e falar assim, tá aqui, seu diagnóstico é esse, é uma hérnia de disco. Opa, peraí, tá dando uma pegadinha. Foi. Voltou. Tá aqui, ó. Ahá, tá dor na coluna, sua ressonância deu que era hérnia de disco. E a gente sabe que a hérnia de Uhum. disco, na maioria das vezes, é assintomática. Né? Ela não tem essa força toda, agora já caiu muito por terra a questão da hérnia de disco em si. Né? Uhum. Que ela tem regressão espontânea, e em 6 meses o próprio corpo regride e tal. E agora, por causa desse coronavírus, a gente teve a resolução 516 do COFITO, permitindo os teleatendimentos, né? Que são divididos. O COFITO determina como o atendimento remoto e ele determina como a teleconsultoria, que é a primeira consulta, a parte da avaliação,
o teleatendimento, que é o atendimento propriamente dito, e o telemonitoramento, que é você dar suporte a esse paciente. Uhum. E como que está sendo a sua experiência do modelo biopsicossocial durante o teleatendimento? Você vê que tem alguma diferença? Como que está sendo? Conta pra gente. Isso é muito legal, porque não é porque a gente estava cantando a bola, nem nada, não Ô tem nada a ver com Frank, isso. boa noite, meu querido. Próxima live aí com você, cara. Tamo firme aí. Aí, ó. Então já vai Desculpa. preparando aí. Que isso, que isso. Então é muito interessante porque a gente, de forma nenhuma, a gente ia saber que ia ter uma pandemia como essa, né? Mas todo o trabalho do biopsicossocial em si, sem falar de telemedicina, ele já está falando um pouco dessa independência do paciente, dessa autonomia, né? E da gente entender vários pontos que são realmente relevantes para o atendimento, certo? Então, quando a gente está pensando nisso, a gente está falando, e aí ele parece que ele agride algumas pessoas, mas é porque ele mexe um pouco no modelo de atendimento e no modelo de negócio. E longe de mim querer criticar como cada um trabalha, gerencia sua clínica e ganha seu dinheiro, tá? Não é muito essa questão. A gente precisa entender muito bem todo esse processo, porque quando eu estou com o meu paciente, eu preciso entender o que vai realmente fazer diferença nesse desfecho final, certo? Então, a partir do momento que eu tenho um modelo muito clássico, tá? Eu não estou falando que ele seja certo ou errado, aonde eu tenho modelos de 10 sessões, 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, e aí você começa a se refletir o que você faz naquele atendimento, a gente começa a pensar o que está podendo ser feito agora, certo? Quando eu transicionei para essa questão do biopsicossocial e entendi como que se aplicaria isso, de certa forma, não que eu seja o cara do processo, a gente começa a entender que tem muita coisa que a gente fazia que não necessariamente realmente precisa acontecer no meu consultório, na minha frente, do meu lado, né? No caso disso, exercício físico, por exemplo, né? Então, por exemplo, todo mundo recriminou muito os programas de exercícios que existem na internet por um bom tempo. Hoje, a principal forma de prescrição de exercício que a gente tem, pelo distanciamento, é os aplicativos. São sites que têm os exercícios prontos. A gente mesmo está fazendo os nossos formulários de exercício para os pacientes. Então, naturalmente, a gente está só transicionando e aceitando por causa do contexto. E vamos pensar que se fosse a resolução sem o contexto de isolamento social, cara, ia ser um monte de pedrada relacionada à telereabilitação, né? E aí é uma coisa que ela não é novidade, telereabilitação, né? Uma que a galera tem que entender que isso já existe lá fora, faz muito tempo, não são para todos os casos, e ao mesmo tempo todo mundo já fez, faz e continua fazendo alguma coisa relacionada à telereabilitação. Porque a telereabilitação está a questão do uso de dispositivos móveis, aparelhos, tecnologias e afins, para a gente conseguir literalmente facilitar e potencializar o nosso atendimento. Então, naquela hora que você gravou um exercício, mandou para o seu paciente, isso é uma telereabilitação. Porque a gente tem dentro da telereabilitação o modo síncrono e assíncrono, onde nós Uhum. dois podemos estar no mesmo momento ou não, certo? Sim, E isso é uma perfeito. coisa muito interessante, que assim, eu falo que, entre aspas, assim, se você conseguir no mínimo manter um pouco atualizado e acompanhar com a cabeça aberta a literatura, isso daí da telereabilitação ele já está muito tempo batendo na porta. Entendeu? Batendo na porta não, ele já entrou na ciência em si. E já faz muito tempo que ele tem mostrado uma mesma eficácia do que atendimentos presenciais em diversos casos. Não são todos os casos e não são só atendimentos online, certo? Mas uma coisa que é muito interessante, por exemplo, todo mundo que já trabalhou com fisioterapia esportiva já fez uma telereabilitação. Porque sabe que o jogador não fica 24 horas do teu lado. Você viaja muitas vezes com ele, mas muitas vezes ele viaja e você não é o fisioterapeuta de todos os lugares que esse cara passa. Mas você continua sendo o fisioterapeuta de confiança dele.
E aí o que que você faz? Fazia uma videochamada, ligava, fazia algumas perguntas. Mas como a gente não estava acostumado nesse modelo de atendimento, obviamente a gente tinha esse estranhamento com esse processo e não chamava aquilo de sessão. E muito menos você vai cobrar, né? Então, nessas horas, obviamente, porque não era nem legalizado pela lei, né? Então, nessas horas é uma questão de que entender o que eu posso fazer com esse paciente meu à distância, né? Então, assim como a gente falou do modelo biopsicossocial, você entender ele facilita saber o que eu vou trabalhar com esse meu paciente. Então, uma das coisas... Opa, e aí, Rafa, tudo bem? Então, uma das coisas que eu preciso fazer com esse paciente é fazer ele entender o que está acontecendo com ele. Então, esse esclarecimento da situação dele, da condição dele. Né? Eu acabei de sair com uma reunião da Julinha, a gente estava programando o nosso curso, né, de educação e comunicação, e a palavra que ele falou que gosta muito, e que ela gosta muito, e eu também concordo, é o famoso make sense. Então, é o famoso eu tenho que fazer sentido para o processo. Porque é um pouco disso. O paciente ele não sabe o que está acontecendo. Nesse primeiro momento, ele tem que fazer sentido para o atendimento, para a condição que ele está tendo. Será que ele é louco? Será que essa dor dele é psicológica? Será que essa dor é real? Tem que se preocupar? Não tem. Então, você vê que pelo simples fato de eu conseguir esclarecer para esse meu paciente o que está acontecendo e quais são as opções, eu naturalmente já estou começando a minha abordagem. Só que o que a gente chamou de muito tempo de orientação, a gente está chamando hoje de educação. E nesse processo ele é muito semelhante, né? Então isso é uma coisa importante da gente pensar. E aí, a partir do momento que ele faz sentido, a gente começa a entender se tem esses processos de gravidades ou não, né? Tem um mecanismo muito claro, tem um tecido envolvido, né? E ter o tecido envolvido é muito diferente do que o próprio Rafa acabou de fazer um vídeo essa semana, da famosa dor mecânica, né? Que na real, o mais adequado é a gente falar de dor relacionada ao movimento, que não necessariamente está relacionada ao tecido. Então são duas coisas muito diferentes, assim, né? E aí eu começo a destrinchar isso com o meu paciente. Meu paciente começa a falar das queixas, das disfunções, eu começo a fazer um processo de escutativa. Então, dentro desse processo de escutativa, para a gente fazer isso à distância ou fazer presencial, é muito parecido. E vou te falar, assim como eu estou no meu computador, eu tenho também tantos recursos quanto antes, porque eu consigo chegar e mostrar um vídeo para ela. Eu mostro os meus slides de aula, eu começo a fazer várias explicações, né? E aí, nessas horas, eu acho que a pedagogia tem que estar muito forte com a gente não tem preparação para isso, para a gente conseguir ser didático e o cara entender a minha fala, né? Quantas vezes eu já não tive que reexplicar a conduta de outros profissionais, porque a conduta foi a mesma do que eu faria, só que ela foi mal explicada ou mal esclarecida. E aí, nesse momento, ele fez o que precisava ser feito. Por exemplo, o cara está com uma dor lombar muito grave para ele, né? E aí ele vai no pronto-socorro. Aí o cara, o que ele espera no pronto-socorro? Radiografia e medicamento. Aí o médico olha, não vê nada demais, fala assim, ó, você não precisa de radiografia nem de remédio, pode ir para casa. Aí ele fica puto, fala assim, como assim? Ele foi, não fez radiografia e não me deu uma medicação? Então repara, e nessa hora, se a gente for pegar a literatura, a gente realmente sabe que na dor lombar aguda, fazer uma ressonância, uma radiografia e fazer a medicação não seria o mais adequado. Não tem nenhum guideline falando que esse é o first line, né? Então essa não é a linha de frente relacionada a isso. Já que ela não é a linha de frente, por que eu teria que prescrever então? Então assim, a questão é, o médico não conseguiu esclarecer o suficiente que tranquilizasse a não necessidade daquilo. E aí você vai lá, o fisioterapeuta tem mais tempo, nosso contexto é mais favorável para essa situação. Explica, ele, agora eu entendi. Era só ele ter me explicado essas coisas. Então repara que às vezes não é a questão de eu fazer a melhor conduta ou não, mas é sim de fazer sentido para o paciente. Então o nosso papel como fisioterapeuta no geral, principalmente nas primeiras sessões, está relacionado a isso, né? Sim.
Vai falando, senão eu vou, não paro mais. Tá. Não, mas a ideia é essa mesmo. Gente, boa noite a todos, né? Obrigado a todo mundo que entrou aí depois. Rafa, muita gente entrando agora. Como muita gente entrou agora, eu vou fazer uma contextualização. A gente está falando aqui sobre o modelo biopsicossocial. Agora a gente entrou na telereabilitação. No final aqui da apresentação, a gente vai ter uma surpresinha para vocês bem legal, preparado com o máximo de carinho. O Fukuzawa, ele falou algumas coisas que eu gostaria de pontuar, por favor, claro. Tá? A gente fala assim, ó, a telereabilitação, o teleatendimento, a gente acha que sempre tem que ser online, né? Uhum. Online que eu digo ao vivo, igualzinho nós estamos aqui nesse bate-papo. E a Associação de Fisioterapia Americana, ela já tem guidelines de 2016, revisões de meta-análise, revisões temáticas. Então, em vários países do mundo, o teleatendimento já existe há um bom tempo, né? A ponto do modelo americano já ter guideline. E tem um modelo da fisioterapia para idosos, né? Eu até não sei direito como que lá nos Estados Unidos chama, vocês me desculpam aí, mas eu cheguei a ler o artigo, e eles dividem os idosos em 3 grupos, né? E aí eles dividem os programas de exercício. Então, por exemplo, o que que eles fazem? É o síncrono, que é ao mesmo tempo, a gente conversando, que o Fukuzawa mencionou, e o assíncrono, que é quando você manda a mensagem para aquela pessoa. Você fala assim, olha, hoje você vai fazer tal exercício para mim, né? Então, você passa as orientações para as pessoas e elas vão estar fazendo o exercício ali. Então, nem sempre o teleatendimento tem que ser presencial. E o que eles Uhum. alegam sobre isso é basicamente porque muitas das vezes a pessoa ela não tem domínio com a tecnologia, então ela precisaria de um filho, de um neto, enfim, de algum responsável para estar conectando ela. E ainda por causa disso, a gente fica falando assim: nossa, eu queria trabalhar com teleatendimento, mas eu não sei qual plataforma que eu uso. Você tem que Uhum. pensar o seguinte: não é você, é o seu paciente o domínio que ele tem da tecnologia. Então, tem Uhum. uma revisão que ele comparou os tipos de ferramentas que podem ser utilizados. E essas ferramentas próprias do celular, como o WhatsApp, FaceTime, que lá nos Estados Unidos ela é mais comum, ela tem um grau de engajamento moderado. E os programas próprios e os de computador, ele tem um grau de engajamento baixo. Então, ele é baixo enquanto o outro é moderado. Então, é melhor você usar o celular, não precisa inventar tanto, né, Fukuzawa? Você pode Uhum. ir do básico mesmo, que já vai ter um resultado. E Sim. só para encerrar essa parte do assíncrono que a gente abordou aqui, cara, quando a gente fala assíncrono, então, por exemplo, às vezes o paciente vai lá no seu consultório, você avalia e tal, igualzinho o Fukuzawa relatou aí os exercícios que vai passar para o paciente fazer em casa. E aí você não entende o contexto e a pessoa não adere. Então, às vezes, a pessoa ela não tem uma boa adesão ao programa de exercício, autoeficácia, isso é importante. Então, quando a gente trabalha com modelo assíncrono, então você acaba gerando um estímulo no paciente para ele poder estar aderindo àquele programa de exercício. Então, você chega ali no dia e fala, olha, você hoje vai fazer esse exercício para mim. Você vai fazer tal hora, combina o horário, combina o local. E aí depois você sabendo que, por exemplo, você combinou com o paciente dele fazer um determinado horário. Após aquele horário, você vai lá e manda mensagem. E aí, como é que foi como exercício? Você deu conta? Teve alguma dificuldade? Teve algum problema? Isso também é um modelo de telereabilitação e ele está provado que ele gera mais engajamento do paciente, adesão ao seu plano de tratamento, do que aquele que você simplesmente prescreve esse exercício para casa e espera que o paciente faça, não é mesmo? Uhum. Sim, sim, porque isso é interessante, porque a gente tem que pensar ela como uma ferramenta, né, onde potencialize o que a gente já faz com o nosso paciente. Então, ao invés de a gente pensar como aliado, para a gente falar assim, pô, que legal, agora eu tenho um novo jeito de poder conversar mais com o meu paciente, e talvez seja isso, né? Então, assim, por exemplo, é bem legal do jeito que você falou de outras plataformas. Uma das coisas que eu até estava conversando com a Yasmin esses dias, eu falo assim, ó, eu particularmente vou lá, faço a lista de exercícios com o meu paciente, e aí eu peço para ele preencher lá o dia que ele fez, e a quantidade que ele fez, se ele teve alguma dificuldade. Então eu usei uma plataforma simples, que é o Google Drive, né?
Aí eu coloco um Excel lá e em cima disso o paciente vai preenchendo na hora que ele quiser. E aí, quando a gente for ter a consulta, eu posso dar uma bisbilhotada lá, vejo o que ele fez, para que na hora da sessão, é isso, é mais ou menos igual aquela reunião que ela poderia ser online ou poderia ser resolvida por e-mail. Só que aí o seu chefe faz se deslocar do outro lado da cidade para ele falar uma coisa que poderia ser falado por e-mail. A gente está mais ou menos com isso com a telereabilitação. Tem coisa que dá para ser resolvida à distância. Não, mas eu vou te passar os exercícios e eu vou garantir a sua segurança que está fazendo o exercício da melhor forma. Então você vê que a gente tem um discurso de querer amarrar o paciente para a gente, né? Então nessas horas eu preciso entender muito bem qual que é essa situação, né? Então, por exemplo, agora em momentos de telereabilitação, de isolamento, quer dizer, eu estou atendendo a maioria à distância. Eu tenho um PO de LCA aqui, porque ele precisa gerar carga e ele não tem os aparelhos na casa e a academia do prédio está fechada. Então, obviamente, aí eu acabo isolando ele um dia. O outro dia, uma menina que estava com a dor lombar aguda, foi 2 sessões, agora a gente continua à distância. Então, assim, saiu daquela fase, porque eu tentei, primeiro momento, à distância também, não teve tanto efeito. Ela estava com um perfil catastrófico muito forte, né, que estava impedindo ela. Ela mesma falou assim, essa dor tá horrível, não sei o quê. Então, um clássico de catastrofismo. E aí, depois, a gente fez 2 sessões, ela já falou, ela chegou para mim na última sessão, que foi a segunda, e ela falou assim, hoje é a última vez que eu venho para cá. Então, assim, ela tá entendendo a situação, que não é para ficar deslocando, ela se sentiu segura, então ela já colocou na cabeça dela que a partir das próximas ela já está bem o suficiente para a gente fazer uma comunicação à distância, entendeu? E ela sabe mais ou menos o que ela tem que fazer, né? Eu tenho que explicar para ela no sentido assim, o que você não pode deixar chegar, né? Então, assim, como ela estava saindo daquela fase mais aguda, ela ainda tem uma sensibilidade importante de todo o processo, né? Então, leu o comentário aqui do consultório. Exatamente. Pode ir falando. Trabalho com O pacientes de WhatsApp vai ortopedia. lançar uma atualização de 50 pessoas. Isso aí é uma maneira interessante para reuniões, mas é difícil você conseguir juntar, né, pessoas com os mesmos sintomas e patologias iguais para você poder determinar um plano de tratamento, uma vez que cada pessoa tem a sua particularidade. E isso que você falou da questão do deslocamento em si também, ele é uma das grandes vantagens da teleatendimento, porque muita gente às vezes fala que tem dificuldade em ter um atendimento com um bom profissional e isso encurtaria as distâncias, né? E também outra coisa que você falou perfeitamente, eu estou apenas, né, com a sua mente brilhante, estou apenas tentando trazer ela para nós réis iniciantes da fisioterapia, que E, é a gente ter uma percepção o teleatendimento ele veio para complementar um trabalho que a gente já vem e, feito. Ele é um complemento. E ele nunca vai substituir alguns pontos, e alguns pontos realmente não cabem no teleatendimento, como progressão de carga, algumas coisas. Mas algumas coisas podem ser facilitadas e, né, descomplicadas, né? uhum. Não, com certeza. Eu acho que assim como esse exemplo do consultório Amorim Fisioterapia, ele trabalha com meio aquático, né? Então, obviamente, a gente não vai fazer uma telereabilitação aquática, né? Acho que não faz muito sentido. E aí, nessas horas, entender que o meio aquático, ele também é uma ferramenta. Então, assim, é ótimo que tem gente que trabalha só na água, né? Mas não quer dizer que tudo que resolve, tem coisa que só se resolve na água. Mas ela é uma ótima ferramenta para quem tem essa disponibilidade. E para quem trabalha com isso. E ok, entendeu? Então eu preciso entender que diversas coisas são ferramentas e mais uma possibilidade de poder fazer a mesma coisa. Então, olha que lindo isso, né? Então, assim, é isso, a gente está aumentando o nosso escopo. É engraçado porque o fisioterapeuta, acho que por ele não conseguir fazer, às vezes, ou não se sentir seguro ainda, ele tem o preconceito. Então, assim, o preconceito dele está com talvez eu não consiga, então eu não posso perder a minha manipulação. Então, assim, Uhum. hoje, por exemplo, a gente já sabe o quão a manipulação não é essencial. Ela pode vir muito bem na sessão? Pode, mas ela não pode ser uma terapia só de manipulação.
né? A própria IFOMT, né, que é a Associação Internacional de Terapia Manual, ela fala assim, é terapia manual passiva para realizar exercícios e atividades funcionais, e não só essa parte. Então é isso que eu falo, dependendo da forma que você se apega à ferramenta ou à forma que faz, mostra o quão quadrado você está naquele contexto, e aí naturalmente ele dificulta você olhar outras coisas fora daquilo, né? Exatamente. Ô, E Cleidinha, eu esse venho. assunto não é meu assunto, Cleide. Peço desculpa. Tenho amigos que trabalham com Né? isso, mas isso daí não é da minha área. E assim, eu sou da escola da terapia manual, eu sou da quiropraxia, da osteopatia, fiz algumas outras formações. Uhum, E, bom, enfim. E eu acho que às vezes a gente é muito apegado a um método, né? E a uhum, gente tem essa dificuldade de desapego. Depois iniciei a formação em subgrupos e eu vou te confessar que se não fosse essa formação minha em subgrupos, eu estaria perdidinho agora sem saber o que fazer nos teleatendimentos, né? uhum. Então, é a gente entender que, né, não existe para quem tem prego tudo que vê, para quem tem martelo tudo que vê é prego, né? Querer É, resolver tudo à base da manipulação e a gente tem que entender que tem hora que uma manipulação pode ajudar, mas o principal mesmo e até legal em outros países, a não ser aqui no Brasil, aqui no Brasil a gente ainda tem muito essa cultura da terapia manual. Mas em outros países, o fisioterapeuta ele é visto como um kinesioterapist, né, Fukuzawa, como um terapeuta à uhum, base do movimento, que eles inclusive não podem pôr a mão no paciente. Então, eles vão ter sim. muito mais facilidade de adaptação a esse teleatendimento, que é o que eles já trabalham, é só isso que eles estudam, do que a gente aqui no Brasil, que ainda é muito engessado eletro e terapia manual, e agora o pessoal tem que saber o que fazer. É preciso se reinventar. De certa forma, Uhum, isso veio para separar, né? Assim, separar não é um separatismo, mas forçar a pessoa a se readaptar ou então ficar engolida pelo mercado, né? sim, claro, claro. E eu acho muito legal isso de conversar, porque ele tem um ponto que é essencial, que assim, a nossa formação e a nossa desvalorização, até pode se falar assim, ela pede que a gente tenha alguns extras para poder falar que a nossa sessão ela é cara, certo? Porque assim, você é fisioterapeuta com formação em quê? Então, assim, o fisioterapeuta, eu acho que a insegurança dele fala para ele ter mais nome. Mas aí eu vou te citar, uma das pessoas que eu mais admiro e amo de paixão, que é o Hélio Nishioka, eu trabalho lá com ele é um cara que não tem nenhuma pós-graduação. Ele não se enxerga naquela sala de aula quadrada, vendo um professor dando uma aula de ortopedia que ele dava dando na faculdade, só que agora ele está dando na pós. Então, esse processo mostra, e ele é uma das pessoas mais incríveis, como pessoa e como profissional. Agora ele está fazendo uma pós de dor, mas porque ele fala assim, agora é honra, porque eu preciso dessa pós. E é um assunto que ele estuda muito. Mas ele não precisa para ele falar que ele é incrível. E todo mundo que conhece Hélio Nishioka sabe quão incrível esse cara é. E ele não precisa de uma titulação, ele não precisa falar que ele tem mais curso, aquele curso ou outro curso, né? E eu acho que o fisioterapeuta tem que se apegar menos realmente a isso, né? Hoje, quando a gente fala assim, o Fukuzawa é especialista em dor, eu não me considero especialista em dor, até porque a gente não sabe nem o que pode se falar especialista em dor. Eu me considero que eu sou fisioterapeuta e estou estudando, e aí eu estou entendendo o caminho da reabilitação. A parte de dor, como ela foi um déficit prévio, obviamente a gente tem que entender que ela está guiando melhor o nosso processo, né? Já que a gente está falando que a gente reabilita e alivia a dor, né? Então, nessa parte é muito importante eu pensar, né? E aí, eu vou te falar, você é de Divinópolis, Raymond? Eu sou de Formiga, Formiga, tá. Então, próxima de formiga Divinópolis. é menor que formiga, né? É menor que Divinópolis. Sim, Quem que é sim. maior? Menor. Divinópolis. Tá. Divinópolis é Então, maior. eu fico vendo muita gente quando eu vou dar aula no interior, assim, que eu adoro ir, é o clássico. Se eu não tenho curso de Pilates aqui, eu não consigo um emprego. Cara, vou te falar, quem faz o mercado é tu.
Você que tem que mostrar que você é diferente, entendeu? Você não precisa estampar lá na tua clínica que tem Pilates. Na hora que você tem é igual pitch de venda. O momento que você tem com aquela pessoa, você consegue mostrar que você é diferente, entendeu? Com certeza, quando a pessoa me pede alguma coisa que eu não tenho, eu falo assim, ó, posso entender primeiro o seu caso? E depois a gente vai para ver o que você precisa? Até conheço, porque é muito clássico alguém pedir assim, ah, você conhece um osteopata? Você conhece um quiropata? Aí eu vou lá e falo assim, ó, eu faço diversas técnicas disso, a gente pode estar conversando sobre. Então, nessas horas, se você se rende ao mercado, você não consegue construir o mercado que você quer. E aí você desvaloriza a sua própria profissão. Então, assim, eu fico toda hora dando essa martelada aí na galera, porque, cara, demora. Construir clientela é demorado, entendeu? E eu tenho 10 anos de profissão, 10 anos de consultório. Assim, a minha agenda ela não é cheia. Não é meu foco encher minha agenda também. Mas a minha agenda não é cheia. Assim, eu não tenho nenhuma fonte específica e tudo mais, né? Eu fui me aglomerando com outras formações, não, né? Com outras funções dentro da fisioterapia, né? Dar aula, gerenciar conteúdo, né? De projetos acadêmicos e afins, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem que construir esse processo, né? E a gente não pode falar assim, ah, se eu não tenho curso de Pilates, eu não consigo meu emprego. Cara, você não está sabendo se mostrar como profissional, né? E também tem um pouco daquela coisa, né, Raymond? Até continuando aqui. Se você sai de alguns cursos que não tem nada de baseado em evidência, tem curso que fala assim, ó, por causa dessa formação, você tem que cobrar no mínimo R$ 200. Você tem que cobrar no mínimo R$ 300. E aí você, como fisioterapeuta, você fala assim, puta, R$ 50 o cara não paga. Mas o cara paga pela formação. Aí, desculpa a palavra, mas é de fuder, né? Mas aí a gente tem que saber construir todo esse processo, né? Então a gente precisa realmente. É aquele momento que eu tô teste a teste com o paciente, é aí que eu mostro a minha diferença. Entendeu? Não sabe E eu colocar no vou, portfólio, né? Pode falar. eu vou falar uma coisa aqui, cara, que eu acho assim, foi uma discussão que a gente teve muito tempo na minha formação em osteopatia sobre Uhum, valores. Então, uma consulta de osteopatia é tanto e tal. A gente conversou no congresso em Divinópolis, você sabe que eu não sou tanto apegado à formação, tô apenas usando a uhum, questão da osteopatia para poder claro, claro. ilustrar sobre isso. Opa, prontinho. E aí tem um determinado Voltando. fisioterapeuta em Belo Horizonte. E, bom, enfim, sem entrar muito no mérito, até um elogio que eu vou fazer ele, o valor de consulta dele é maior do que um valor de uma ressonância. E a gente estava falando sobre essa pessoa na nossa osteopatia. Então, quem faz ressonância particular sabe aí qual que é o valor. Aí um professor nosso da osteopatia virou e falou assim: mas aposto que ele não tem agenda cheia. Eu falei assim: porra, eu preciso trabalhar uma semana para ganhar o que ele ganha e eu tô lá preocupado se vai ter a agenda cheia ou não, entendeu? Então, às Uhum, vezes a gente preocupa muito com a agenda cheia, né? Mas às vezes, se a gente se, se posiciona no mercado, se a gente tem a questão, né, de se valorizar e tal, você atende menos, cobra um valor maior e aquele tempo livre a gente tem que se dedicar a outros projetos. Uma uhum, pergunta que eu ouço sempre: fisioterapia dá dinheiro? Eu falei assim, bom, gente, na verdade, tentando falar uma língua, porque quem me pergunta mais isso é aluno, né? Tem uma grande pergunta de alunos, uma grande participação de aluno. Gente, de verdade, se você não, se você for viver de uma coisa só, se você não diversificar seu nicho e você apostar todas as suas fichas num negócio, vê uma pandemia aí e acaba com o seu negócio. Então, quem investia muito em clínica ficou fechado e agora está correndo atrás de apoio. Então, agora tem vários mercados, mercado de curso, mercado de cursos online, enfim. Então não é questão uhum. de fisioterapia dar dinheiro ou não. É questão de você saber e conseguir diversificar a sua atuação profissional, que a fisioterapia é muito além do consultório, né, Fukuzawa? Uhum. Não, com certeza. Eu acho que é um processo, mas ele é realmente. Eu gosto de explanar isso. Ele não é bronca nem birra com ninguém, mas é porque ele precisa ser falado, né? Senão ele fica aquela coisa assim: ou eu faço disso ou não acontece, né? Eu acho que você também, quando você enquadra o que que é um bom fisioterapeuta, ou ter sucesso,
né? Então, assim, o Fisiortopedia hoje é um canal que, na minha opinião, ele tem um grande sucesso, mas longe de ser minha fonte principal. Então, assim, eu não Sim, consigo fazer a minha fonte principal Fisiortopedia, por mais que ele esteja fazendo o sucesso que ele está. Então, assim, é muito legal pensar que aí ele tem que ter a questão do princípio do que você está fazendo, né? E aí o sucesso ser o consultório cheio varia. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Porque um bom tempo meu atendimento era realmente muito cheio, né? Eu tinha muitos atendimentos, trabalhava em diversos lugares, mas eu não queria. Eu falava assim, puta, eu quero ter tempo para estudar, quero ter tempo para fazer as coisas. E o mestrado foi quem me mostrou isso. Falou assim, ou eu aprendo a abdicar de coisas, ou eu não consigo um outro caminho, entendeu? E o abdicar, ele é exatamente. isso. Eu preciso conseguir fazer escolhas e dentro dessas escolhas eu preciso saber direcionar minhas energias, né? O clássico de uma pergunta que eu acho que é essencial, como a gente está meio perto do final aí, vai ficar a mensagem meio final, é o que que você quer estar fazendo daqui 5 anos, né? Dentro disso que você quer, o que você está fazendo agora te leva ou não para essa situação, né? Então, Perfeitamente. olha que interessante pensar, porque nessa hora, se você for refletir, tem um monte de gente que está patinando, e aí ele fica com essa ingratidão da profissão, mas é porque ele também não se moveu, né? E aí a gente precisa entender um pouco disso. Isso, prioridades, né, Yasmin? Oi, Ari, tudo bom? Saudades, Ari. Ari trabalha com a gente lá no Elinho. Uhum. E aliás, tem live do Hélio daqui a pouco, às 9 horas. Vocês assistam todo mundo lá também. Todo mundo convocado. Vai ser muito bacana Exato. também. Pan, tudo bem? Então, como o Fukuzal falou, a gente está aí faltando 5 minutinhos para encerrar a nossa live. Antes da gente encerrar, é, gostaria de dizer que no nosso link da bio, lá do evoluir.rede, tá? A gente deixou o link lá. Quem clicar no canal do Telegram, a gente preparou uma cartilha de tudo isso que a gente falou sobre telereabilitação, sobre as ferramentas, sobre a maneira de poder tá abordando o paciente, quais são as recomendações para o paciente, como que o fisioterapeuta tem que se postar, o que pode ser feito, o que pode ser avaliado, o que tem atendimento, né? O que tem embasamento científico dentro da literatura, o que pode ser tratado ou não, para quem é, para quem não é. Então, quando o Fukuzawa aceitou o convite, a gente preparou essa cartilha com o maior carinho. É só clicar no link da bio, lá da evoluir.rede, clicar no canal do Telegram, que a cartilha vai estar lá no canal da Telegram. Muito A bom mensagem presentão, hein? foi feita com muito carinho, muito legal, sim. É Legal. um resumo de vários artigos de meta-análise e tal, para a pessoa poder entender, né? Entender como que pode ser feito o atendimento assíncrono, né? Que é justamente essa questão que a gente falou, que nem sempre precisa estar online, tá? E deixar aqui aberto para as considerações finais de nós evoluir. Você sabe que foi um carinho enorme participar com você. Você é uma pessoa que, as dois congressos, cada vez que eu fiz, só aumentou minha admiração. E obrigado por tudo que você faz pela fisioterapia, Que tá? De isso, estar maior plantando prazer. aquela sementinha. E, cara, foi um dia muito especial. Muito obrigado de coração. E fica aí o espaço para suas considerações finais, Fukuzal. Não, eu que agradeço o convite. Acho que essa extensão da conversa, depois de dar uma aula num congresso, né? Ela é o sinal que a mensagem chega, né? Eu acho que é muito legal pensar nisso, né? O que a gente tem feito, eu acho que é um pouco do que a gente reclama muito de várias coisas e a gente age pouco, né? Então, assim, tudo que a gente puder fazer para a gente conseguir continuar e melhorar é para literalmente falar assim, bom, não tem do que reclamar, a gente está fazendo, estou me movimentando para tentar chegar nesse melhor que a gente está falando. Porque reclamar ele é mais fácil, né? Então é mais fácil reclamar do outro, falar que tá errado aqui, tá lá, que eles estão fazendo errado, né? Então agora a gente precisa, por nós, né, fazer e conseguir crescer como área e afins, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso que a gente tem que falar. Acho que a telereabilitação, como é o contexto e o assunto principal da aula, né? É pensar que ela veio aí para ficar. Eu espero que ela fique. A gente tem vários projetos lá na Santa Casa com o professor Diego Galassi relacionado a isso.
E o Bruno Saragiotto é outro cara fenomenal, que está estudando muito sobre, está trazendo ótimos projetos. E a gente literalmente precisa, né, ajudar nesse processo da ciência para a gente conseguir dar esse next step de uma forma mais concisa, né, e não um chute. Senão a gente vai continuar abraçando teorias, ficar trocando de uma teoria para outra e ver qual teoria está mais legal e qual que você gosta mais, né? Mas é isso, Reinventar sempre, agradeço. né? Exatamente. Reinventar sempre. A telereabilitação veio veio pra gente se reinventar, né? Boa. E abrir mais E feliz dia mercado e dos enfermeiros, expandir. que hoje é dia dos enfermeiros, né? Para quem for enfermeiro aí nessa vida, é que Eu ia aqui como falar a tem mesma fisioterapeuta no coisa. geral, né? Exatamente. Fukuzawa, boa noite. Forte abraço. Obrigado de coração. E para quem quiser a cartilha, só clicar lá no link da bio, tá bom? Arigatou. Maravilha. Muito obrigado por tudo. Forte abraço. Muito obrigado. Boa noite, hein? Até mais. Boa Tchau, tchau. noite. Até Obrigado, hein, meu mais. irmão. Tchau.